Bom, gente, então, dando seguimento, o objetivo aqui é a gente tirar as dúvidas, falar mais cara a cara, mesmo que à distância, tá? Vamos lá. A gente fez 2 exercícios, eu acho, nessas últimas semanas, só sobre concentração molar. 2, 3, na verdade. 3 exercícios só sobre concentração molar. O que é importante aqui é eu focar nessas duas equações. A equação de quantidade de matéria, N igual a massa dividida pela massa molar, essa que está selecionada aí em roxinho, tá? Quantidade de matéria ou número de mols é massa dividido pela massa molar. E a de concentração molar, que é número de mols dividido por volume. A gente precisa da primeira equação, da equação de número de mols, de quantidade de matéria, para conseguir calcular a concentração molar, tá? Então a minha molaridade, a concentração molar, número de mols dividido por volume, lembrar que esse volume, gente, sempre é em litros. Diferente daquela primeira parte que a gente viu de concentração comum, que podia ser em litro ou em ml, na concentração molar é sempre em litros. Não se atrapalhem nisso. É muito comum as questões a gente colocar a resposta certa, porque foi calculado em litro, e colocar a mesma resposta que daria se você colocar em ml. É a coisa mais normal do mundo, que é para ver se o aluno está atento à composição da equação. Então lembrem que sempre esse volume aqui é em litros, tá? Nunca em ml, ok? Alguém fala alguma coisa? Gente? Pronto, beleza, passar. Então vejam só, a concentração molar, sempre volume em litros, quantidade de matéria, sempre em mols. E a quantidade de matéria, esse N que a gente usa ali na fórmula de cima, ele é a massa sempre em gramas, tá? Essa massa é sempre em gramas, ok? Se tiver em quilo, transforma para grama. Tá em miligrama, transforma para grama. Essa massa é sempre em gramas, ok? Dividido pela massa molar, que é aquela massa que a gente encontra na tabela periódica. Quando a gente vai na tabela periódica, que a gente pega lá um elemento químico qualquer, tem aquela massazinha atômica dele lá, é aquele número. A gente vai pegar aquele número de massa e trazer para cá, certo? Para fazer o cálculo dessa quantidade de massa aqui molar, certo? Vejam só. O mais importante, quando eu estou falando de molaridade, de concentração molar, é eu saber identificar essas coisas. Eu saber, por exemplo, a massa molar. É de extrema importância que eu saiba calcular a massa molar. Se eu não souber encontrar a massa molar, eu não vou conseguir continuar com o desenvolvimento da questão. Nesses últimos exercícios que a gente fez, eu fiz de propósito para que em todas as questões se calculasse a massa molar de algum composto. Deixa eu pegar aqui uma tabelinha periódica, um pedacinho de tabela aqui que eu fiz, para a gente ter acesso às informações. Aqui. Pronto. Aqui eu tenho um fragmento da tabela periódica com as massas molares de alguns compostos, tá? Com as massas atômicas, na verdade, de alguns elementos, para que a gente consiga calcular a massa molar dos compostos. Vejam só, sempre que eu possuir uma substância qualquer, por exemplo, ácido fosfórico, e eu precisar trabalhar com concentração molar, vai ser necessário encontrar, antes de tudo, qual a massa molar dessa substância, tá? O primeiro passo é sempre calcular a massa molar dessa substância. O PowerPoint às vezes briga comigo porque é muita coisa aberta. É omite
o software que ele usa para gravar a aula, o WhatsApp aberto, aí fica brigando comigo. Pronto, voltou. Pronto, aqui. Primeiro passo, calcular a massa molar. Como é que eu vou calcular a massa molar? A gente já viu que eu vou precisar somar as massas de cada elemento que tem naquela molécula. Quantos hidrogênios, quantos Hs eu tenho aqui, por exemplo? Nessa primeira. Quantos Hs eu tenho? 3. Não é H3? Lembrando que esse número, o índice, esse número que vem após a letra, ele se refere sempre a quem vem antes dele, tá? E não a quem vem depois. Então, H3 significa que eu tenho 3 vezes H. E aí eu preciso somar com o próximo elemento. O próximo elemento, nesse caso, é o fósforo. E eu tenho apenas um dele. Fósforo. E vou somar com o oxigênio. Mas quantos oxigênios eu tenho? 4. Então, 4 vezes oxigênio. Então é assim que eu vou calcular a massa molar desse composto. Multiplicando a quantidade de vezes que o elemento aparece pela massa atômica dele que eu encontro na tabela periódica. Lembrem, gente, que na tabela periódica eu tenho essa massa com uma precisão que pra gente é desnecessária. Por exemplo, 1,0079. Eu não tenho nenhuma balança que consiga pesar com essa precisão de 5 casas decimais, 4 casas decimais. Na verdade tenho, mas a gente não usa, né? Então vamos arredondar isso. 1,0079, isso é 1, tá? Esse 0079 lá depois da vírgula não influi nem contribui, tá? Desnecessário, arredonda para 1. Fósforo, tá aqui, ó, fósforo, P, aqui, fósforo. 30,974. 30,974 é 31. Arredonda isso para 31. Vamos facilitar as contas. Facilitar a vida da gente. Oxigênio. Tá aqui o oxigênio. 15,999, meio mundo de 9, bota isso para cima. 15,999 nada, 16. Então, ó, massas colocadas, massas atômicas colocadas, multiplica o que tem que multiplicar e soma o que tem que somar. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 16. 16 com 16 dá 32. Com 32, 64. Isso aqui fica 3 mais 31, 34. 34 com 64, 98, tá? A unidade aqui é grama por mol. Ou melhor, grama por mol. Massa molar, unidade, grama por mol. Gente, nessa parte de cálculo de massa molar, nessa parte de como calcular a massa dos compostos, alguém tem alguma dúvida? Cale-se, ou fale agora ou cale-se para sempre. Não cale-se agora não. Ok, vou passar, tá certo? Vou dar seguimento. Então, o primeiro passo é eu saber calcular a massa molar. Se eu sei calcular a massa molar, eu consigo achar número de mols e, como consequência, consigo achar concentração molar. Tá bem? Deixa eu retirar isso aqui. Então, a massa molar eu encontrei aqui para esse ácido fosfórico 98 gramas por mol, ou vezes mol menos 1. Dá na mesma botar a barra ou botar vezes mol menos 1, tá?
Tá na mesma. Vejam só. Considerando uma situação em que eu tenha... deixa eu pensar aqui num número que não vai dar trabalho para a gente na hora das contas, tá? Deixa eu ver... 490 gramas. Considerando uma situação em que eu tenha 490 gramas de ácido fosfórico, de H3PO4. Vamos considerar aqui que eu tenho 490 gramas de H3PO4. Eu quero saber a quantidade de matéria. Que quantidade de matéria isso representa? Quantidade de matéria para a gente é N. Que é a mesma coisa que número de mols, tá? Quantidade de matéria ou número de mols dando a mesma, é N. Qual a quantidade de matéria que isso representa? 490 gramas. E aí eu vou usar essa equaçãozinha aqui. N é a massa dividido pela massa molar. Tá? Bom, eu já calculei, não vou precisar mais dessa tabelinha. Deixa eu tirar ela daqui. Vamos otimizar o nosso espaço aqui. Pronto. Se eu tenho 490 gramas de ácido fosfórico, eu já encontrei que a massa molar dele é essa. 98 gramas por mol. Qual a quantidade de matéria que isso representa? Quantos mols isso representa? E aí, número de mol é massa em grama dividido por massa molar. Tudo isso a gente já tem. Massa em grama, 490. A massa molar aqui que a gente calculou, 98. Então, ó, 490 dividido por 98, o resultado vai me dizer exatamente quantos mols eu tenho desse composto. Considerando 490 gramas. 490 dividido por 98 dá 5. Unidade é mol. Então, 5 mol. Então, eu encontrei que 490 gramas de H3PO4 é a mesma coisa que 5 mol. Então, vejam, é necessário que eu saiba calcular a concentração molar. Então, para fazer isso, eu preciso saber calcular a massa molar. Sabendo calcular a massa molar, eu preciso saber calcular a quantidade de matéria. Agora, depois de ter a quantidade de matéria, sabendo o volume de uma determinada solução, de uma possível solução, aí a gente consegue calcular concentração. O mais importante é saber que a massa molar vai ser calculada considerando as massas atômicas de cada elemento, como a gente fez aqui, né? O PowerPoint querendo me trollar de novo. Deixa eu ver se ele volta a me responder, porque o PowerPoint aqui brigou comigo agora. Quer me deixar clicar na tela, não. Foi, voltou. Então, para calcular a massa molar, eu vou somar as massas atômicas de cada elemento. É essa que eu encontro na tabela periódica. A quantidade de matéria eu vou calcular dividindo a massa que eu tiver em gramas, a massa da minha amostra, pela massa molar. Lembrando que quantidade de matéria, o resultado é sempre em mol. Tá? Agora o cálculo de concentração é simples, porque se eu já tenho massa molar,
e eu der uma possível situação de dissolução desse composto aí num volume de água, eu vou ter uma solução. Por exemplo, se eu diluir 490 gramas de ácido fosfórico em 5 litros de água, em 10 litros de água, qual a concentração média? Em mol por litro. Então vejam, a questão inicial vai ser dada assim. Eu vou dar a massa em grama, vou dar a fórmula do composto e o volume. Geralmente é o que vocês vão ter acesso nas questões. Massa em gramas, fórmula e volume. Calcule a concentração. Só que nós vimos que antes de calcular a concentração, houveram dois passos. Encontrei a massa molar. De posse da massa molar, encontrei o número de mols. De posse do número de mols, que é esse N, eu já tenho o volume, que ele me deu aqui na questão. Agora é só calcular direto. O número de mols, nós já vimos que 490 gramas representa 5 mols, não foi isso? O volume, para facilitar aqui, 10 litros, já está em litros, não vou ter que me preocupar, tá? Não vou ter que fazer alteração nenhuma. 10, 5 dividido por 10, isso é igual a 0,5. A unidade é mol por litro. Então, encontrei a concentração que corresponde à dissolução de 490 gramas de ácido fosfórico em 10 litros de água, tá? Vejam que aqui foi rápido, esse passo foi rápido, porque o trabalho todo a gente fez antes, né? Calculou primeiro a massa molar, calculou depois o número de mols. Pronto, calcular a concentração é besteira. É dividir um pelo outro. Sem segredos, sem dificuldades, simples assim. Até aqui, gente, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Alguém não entendeu? Ou alguém quer que eu repita alguma parte? Seguinte. Nós já vimos a concentração comum, né? Estudamos exaustivamente, na verdade, que a gente começou a estudar quando estava ainda em sala de aula, presencialmente. Resolvemos alguns exercícios ainda virtualmente, né? Aquela questão lá do pão, do bolo, para calcular o volume de ar no pão e no bolo, em gramas por litro, em gramas por ml, enfim, aquela concentração comum. E agora a concentração molar, que para a gente na química é muito mais utilizada, tá? Isso aqui envolve conceitos que são mais próximos da gente da química. O conceito de molaridade, de massa molar, de quantidade de matéria, de número de mols, tudo isso é mais próximo da gente no nosso dia a dia na química, tá? Então é importante que vocês tenham isso muito bem compreendido, tá? É necessário que vocês entendam bem essa parte aqui. Vejam só, se a gente já sabe calcular a concentração tendo o número de mol, tendo o volume, a gente consegue fazer o caminho inverso, tá? Nem toda questão vai ser mamão com açúcar. Nem toda questão eu vou dar a massa, fórmula, volume e pedir concentração. É comum que se faça o caminho inverso. Que se diga a concentração, por exemplo. Vamos limpar aqui a tela.
Uma solução de 3 mol por litro de HCl, preparada para um volume de 100 ml, necessita de que quantidade desse ácido? Veja que a situação aqui agora é o inverso. Eu apresentei a concentração molar, apresentei o volume e estou pedindo a quantidade de ácido. Isso em massa, né? Porque no dia a dia, nós quando medimos as coisas, nós medimos em massa, não medimos em mol, né? Então, subentende-se que a questão pede que isso seja dado em massa. Vejam só. Separando as informações que eu tenho. São essas informações que eu tenho. A concentração é 3 mol por litro, o volume é 100 ml e a substância é HCl. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Eu diria que antes mesmo de pensar em mexer na fórmula ali de molaridade para achar alguma coisa, o primeiro passo é sempre ter em mãos a massa molar. Primeira coisa que a gente deve fazer é encontrar a massa molar. Bora achar a massa molar do ácido clorídrico. Vamos achar a massa molar desse ácido aqui. Ela é fácil, porque é só um hidrogênio e um cloro. É só um H e um Cl. H, a gente já viu aqui, ó, que é 1. Cloro, tá aqui embaixo do flúor, 35,453. Isso é 35,5. Arredondando, tá? Tentem trabalhar, gente, sempre com uma casa decimal só, tá? Nas massas. Se der para arredondar para cima mesmo e ficar sem casa decimal, joia. Dá para arredondar para baixo também, joia. Mas 15,4, 36,6, aí o número para arredondar para cima ou para baixo fica muito longe, deixa em uma casa decimal, tá? Então, 35,453, 35,5. E isso é igual a 36,5. Se eu estou falando em massa molar, isso é grama por mol. Achei minha massa molar. Espera aí que de novo o PowerPoint tirando uma com a minha cara e me deixando sem poder mexer nas coisas. Problemas das aulas modernas. Vamos, meu filho. Ei, pai. É sério que ele não vai voltar? Espera aí. Pronto, voltou. 2 horas depois. Bom, não preciso mais da tabela periódica, eu já calculei. Sintetizar isso aqui que a gente já calculou. Então já temos as informações de concentração, de volume e de massa. Ó, 100 ml. Isso aqui
é a mesma coisa que 0,1 litro, né? Vamos lembrar que o nosso volume na equação é calculado sempre em litro, tá? Então, este volume aí é 0,1 litro. Vamos brincar com a equação agora? Molaridade, qual é a concentração? 3. Número de mol eu não tenho, mas eu tenho o volume, 0,1. Correto? Se eu quero saber quem é N, eu vou pegar esse 0,1 que está dividindo e jogar ele lá para o outro lado, multiplicando. Então, peraí. Ele vai aparecer aqui, 0,1 vezes 3 igual a N. Zero vírgula um vezes 3, isso é 0,3. Igual a N, e a unidade é mol. Então, 0,3 mol é N. Acabei de encontrar o meu número de mols. Zero vírgula três mols. Certo? Concentração é 3, volume 0,1, que é 100 ml. Passo para lá multiplicando, 0,1 vezes 3, 0,3. 0,3 mol foi a minha quantidade de matéria. E agora, só falta calcular a minha massa. Usando agora a equação de quantidade de matéria. Quantidade de matéria é massa dividido por massa molar. A massa é quem eu quero. Oi? Alguém falou? Bom. N, tá aqui, 0,3. Massa molar, 36,5. E isso vai me dar a massa. Bom, eu tenho que pegar esse 36,5 aqui que está dividindo e jogar lá para o outro lado, fazendo o inverso. O inverso de dividir é multiplicar. Trinta e 36,5 vezes isso é igual a massa, tá? 36,5 vezes 0,3. E isso dá 10,95. Gramas. Berg, pode arredondar? Pode. 11 gramas, aproximadamente. Aproximadamente 11 gramas, tá? E aí, meus queridos, dúvidas? Tudo tranquilo? Tá todo mundo entendendo tudo certinho, tudo bem? Que bom. Então vejam só. A parte de molaridade é isso, tá? Foco em como calcular a massa molar. Lembrar que o índice diz sempre a quantidade do elemento que vem antes dele, tá? Arredondem os números aqui das massas atômicas para facilitar as contas, tá? Tentem trabalhar com números mais redondos. O primeiro passo em toda questão que envolva concentração molar é calcular a massa molar. De posse da massa molar tudo vai ficar mais fácil. E aí você vai ver se é necessário calcular o número de mols ou se a questão já deu a concentração e quer que você calcule a massa, enfim. É importante ter em mente que
a concentração molar vai ser dada pelo número de mols dividido pelo volume, e que o número de mols é a massa dividido pela massa molar, tá? Essa é a última aula da gente de concentração, tá certo? Essa semana agora eu vou começar a falar com vocês sobre cinética química, tá? Sobre velocidade de reação, sobre o que altera a velocidade de uma reação. Mas antes de falar em velocidade de reação, eu quero falar um pouco sobre reação, mas isso a gente faz na nossa próxima aula, tá certo?